Olá, sejam muito bem-vindos. O Jornal Digital do Blind Spot convidou todos os partidos que se apresentam a estas eleições legislativas para uma entrevista e hoje temos connosco o Dr. Rui Fonseca e Castro como convidado, presidente do ERCT e também presidente da Associação Habeas Corpus. Agradecemos desde já ao ERCT e ao Dr. Rui Fonseca e Castro por terem aceitado o nosso convite para esta entrevista. E começava então por lhe perguntar, tendo em conta as mudanças que o ERCT tem feito desde a mudança de nome em 2020 de PNR para ERCT e no final do ano passado também a mudança de presidente, tendo elegido a si como novo presidente e substituindo José Pinto Coelho, que estava à frente do partido já há bastante tempo. Se sentem que esta renovação de imagem tem tido frutos e tem aumentado de alguma forma a adesão das pessoas ao partido? Antes de mais, muito bom dia, Maria Afonso e Nuno. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. É um prazer estar aqui a conversar convosco. Bom, a mudança de imagem e a mudança de pessoas no partido, não fui só eu que entrei para a presidência da Comissão Política, foi uma série de pessoas que entraram para o partido, que vieram renovar o partido, dar-lhe uma energia nova. E aproveito para informar que o nome está a regressar ao PNR, embora um acrónimo com outro significado, não com o significado original, mas estamos a regressar a PNR. Estamos também a mudar a imagem do partido. Existe toda não apenas em termos de imagem, mas também em termos de substância, alterações profundas no partido, que realmente estão a permitir imprimir-lhe uma energia nova e a suscitar mais curiosidade e, seguramente, uma adesão muito maior do que aquela que o partido tinha até dezembro do ano passado. Muito bem. E tendo em conta que o combate à imigração, que é uma das vossas principais bandeiras, é algo que tem estado cada vez a ser mais discutido na sociedade portuguesa, parece ser algo que está a preocupar cada vez mais os portugueses. Também, quais são as vossas principais medidas nesta matéria, portanto, para regular a imigração ou reduzir a imigração? Bom, antes de mais, nós temos que perceber, e qualquer força política tem que perceber que a imigração é um fenómeno natural do ser humano e talvez até não apenas do ser humano, mas seguramente do ser humano. Nós viajamos, mudamos de países por razões familiares, sobretudo por razões familiares, antigamente também por razões militares, por exemplo, de exploração. E, portanto, a imigração sempre existiu, as migrações sempre existiram, a imigração sempre existiram. Portanto, é um fenómeno natural que nós consideramos que deve ser absolutamente residual no atual contexto. Atualmente devemos conceber a imigração como algo absolutamente residual apenas para profissões altissimamente qualificadas. Eu aproveito para lembrar às pessoas que o país de origem de uma das principais comunidades imigrantes em Portugal, que é a brasileira, o Brasil, estabelece como condição legal, condição normativa para a concessão de uma autorização de residência para trabalho, que se prove, que se demonstre que a empresa, que o solicitante demonstre que não se consegue contratar um brasileiro para as mesmas funções com o mesmo nível de competência. Nós aqui não fazemos isso, mas o país de origem de uma das principais comunidades imigrantes faz isso. E nós deveríamos perceber as diferenças.
É um grande erro nós aceitarmos imigrantes para trabalho indiferenciado, não qualificado, trabalho de baixa qualificação. Esses trabalhos devem ser feitos por portugueses, devem ser desenvolvidos e levados a cabo por portugueses bem pagos. Nós devemos pagar bem aos portugueses pelo trabalho pouco qualificado. Não devemos pagar mal a estrangeiros ou pagar irrisoriamente a estrangeiros por trabalho pouco qualificado. E nós temos que valorizar aquilo que é nosso, temos que valorizar os portugueses também pelo trabalho indiferenciado, pouco qualificado. Bom, portanto, por consequência, nós consideramos que a esmagadora maioria, quase todos, os imigrantes atualmente em Portugal não deveriam cá estar. É isso que nós consideramos. Agora, como é que se resolve isto? Porque já vamos, de acordo com os dados oficiais, não sei de cor, mas há 1 milhão e tal de imigrantes. 1.600.000. Devem ser 2 milhões e tal, imigrantes, ou seja, estrangeiros sem a nacionalidade portuguesa, sem um papel que diga o que é a nacionalidade portuguesa. Se formos aos outros, pessoas que já obtiveram a nacionalidade portuguesa, quer por via da nacionalidade originária, que atualmente também se dá a qualquer pessoa, quer por via da nacionalidade derivada, que ainda é mais fácil de conceder, nós vamos certamente alcançar os 3 milhões e meio. Seguramente, sem qualquer dificuldade. Rui, gostava só de fazer 2 perguntas no seguimento do que lhe disse, que então essa imigração residual corresponde aproximadamente a que percentagem? Qual é a percentagem que estima que seja possível? 1%, 3%, 5%? E depois já agora que tem a ver com isso, acha que os portugueses estariam disponíveis para trabalhos de facto com essas baixas remunerações? Ou como é que se poderia fazer essa mudança estrutural na economia? Em termos de percentagem de imigrantes em Portugal, isso não é o mais relevante. O que é relevante é que se nós precisarmos de desenvolver alguma área da economia, alguma área da atividade que necessite de imigrantes altissimamente qualificados, são esses os imigrantes que nós devemos ter. Não devemos ter imigrantes para servir às mesas. Talvez eu seja mais ou menos da idade do Nuno, o Nuno talvez seja um bocadinho mais novo que eu, mas nós lembramos-nos que há uns anos em Portugal entrávamos num restaurante em Lisboa, numa pastelaria, e víamos que um funcionário estava a servir, não era a servir, mas estava a orientar o trabalho para servir dezenas de pessoas que estavam lá empilhadas de manhã, naquele período da manhã ou mesmo à hora do almoço, e aquilo fluía sem qualquer dificuldade. Era um trabalho não qualificado em termos de instrução, mas é um trabalho altamente exigente em termos de experiência. Nós devemos pagar bem, não devemos pagar mal aos portugueses por esse trabalho. Nós devemos pagar bem aos portugueses. Nós devemos pagar aos portugueses de forma a que os portugueses consigam constituir família, consigam ter a liberdade de ter filhos com conforto. Não é ter filhos sem conforto, ter filhos com conforto. É uma família grande, se assim entenderem, tem que ser uma escolha com conforto e, portanto, efetivamente tem que haver uma mudança de paradigma económico. Nós, há muitos anos, há décadas, que estamos a viver com dinheiro que não é nosso, com dinheiro que é emitido por bancos centrais. É isso que acontece, tem-se verificado em Portugal, isso verificou-se desde a entrada, primeiramente na CE, uma desindustrialização que nos tornou um país do terciário, de serviços, um país com uma economia completamente financializada, e isto durante um período deu-nos a ilusão de que funcionava. O dinheiro circulava, parecia ser abundante, havia dinheiro para tudo, mas isso tem sempre um ciclo, e esse ciclo vai-se pagar, está a pagar-se agora da pior forma possível. O que está associado à riqueza de qualquer nação, e é a partir daí que nós temos que aumentar os salários portugueses, é o setor industrial, o setor da transformação. É isso que foi isso que tornou a Alemanha rica, é a perda da indústria, da desindustrialização, que agora se verifica, agora de uma forma mais rápida, se verifica que está a tornar a Alemanha mais pobre, e é essa desindustrialização da Alemanha que vai, em conjunto com os rolos compressores para onde estão a ser canalizados o dinheiro que é emitido e que nós pagamos através da inflação e de impostos, essa desindustrialização da Alemanha com esses fatores de canalização do dinheiro
que vai acabar que vão acabar com a União Europeia. E, portanto, nós temos que começar a perceber que estamos em fim de ciclo. Estes imigrantes que aqui estão em Portugal, estes milhões de imigrantes que aqui estão em Portugal, vão deixar de ter acesso ao dinheiro. Isso vai acabar. Vão se tornar cada vez mais hostis em relação aos portugueses. E, portanto, nós temos que criar um novo paradigma de sociedade. Um paradigma de sociedade baseado na criação de riqueza, através do desenvolvimento da indústria, e não só é óbvio que a indústria se desenvolve através de determinadas condicionantes, requisitos. Um deles é a energia barata. Temos que sair, abandonar o programa político da transição energética, temos que voltar aos hidrocarbonetos e temos que apostar também na energia nuclear para baixar o preço da energia, para permitir que a nossa indústria desenvolva a par do envio dos nossos melhores alunos para as melhores universidades do mundo, para começarmos a ter quadros altissimamente qualificados que nos permitam um desenvolvimento industrial e económico sustentável. Rui, eu penso que essa parte económica vamos conseguir desenvolver um bocadinho mais para a frente. E eu gostava só para terminar aqui um bocadinho a parte da imigração, não sei se depois a Maria também tem mais algumas, que nos dissesse as desvantagens que o ERP vê na imigração, pronto, estão explicadas, se calhar ainda vai explicar mais algumas também para a frente, mas não reconhece qualquer vantagem em alguma diversidade de culturas trazidas pela imigração, ou seja, são só desvantagens, não há qualquer vantagem, é só uma questão utilitária, no seu caso, portanto, em termos de trabalhadores qualificados, não há qualquer vantagem, são só aspectos negativos que a imigração trará ao país? Eu não vejo, sinceramente, não vejo qualquer vantagem na existência de uma amálgama de povos em Portugal, que não são diversidade. Isso não se traduz em diversidade. Nós temos diversidade em Portugal, temos várias regiões, temos muita diversidade em Portugal, temos diversidade na Europa, e eu não vejo diversidade numa amálgama de povos atafolhados, acantonados em aglomerados urbanos, cada vez mais precários, cada vez com piores condições de vida, que se vão tornar cada vez mais hostis. Não vejo qualquer vantagem nesse tipo de diversidade. Isso é a diversidade do comunismo, a diversidade da destruição da identidade de um povo. Nós temos que ver Portugal, temos que começar a ver Portugal como a nossa casa. Portugal é a nossa casa. Os portugueses são a nossa família alargada, são a nossa comunidade. A nossa família começa com a nossa família nuclear, mulher, marido, filhos, e depois a família mais alargada, os pais, os avós, etc. E por aí fora. Mas depois temos os vizinhos, temos a nossa freguesia, e nos meios rurais onde eu vivo isso é muito mais patente, em que as pessoas estão mais conectadas, há mais laços entre as pessoas, mas temos a nossa comunidade nacional, nós temos a nossa identidade. Nós não podemos negar o que eu vejo atualmente, e vejo de uma forma muito preocupante e cada vez mais descarada, agentes políticos negarem a existência de uma identidade portuguesa. Nós somos um povo que está aqui há mais de 1000 anos neste território. É óbvio que sofremos influência de vários povos, isso não há dúvida, mas temos uma identidade. Nós temos uma língua, temos uma cultura, temos as nossas tradições, lutamos por este país. Os nossos antepassados morreram para proteger e impedimos que Espanha se apoderasse deste território, e morreu tanta gente por isso, e são os espanhóis. Agora imagine países, povos que não têm nada a ver connosco. E portanto nós temos uma identidade que tem que ser preservada, e essa identidade não se preserva com a entrada copiosa e interminável, imparável, de imigrantes que deveriam ser felizes nas terras deles. Isto não tem a ver com uma superioridade dos portugueses em relação aos outros, mas eu dentro da minha casa sou superior a pessoas que sejam estranhos. Isto é um ponto de princípio. Dentro da minha casa sou eu que mando, e Portugal é a nossa casa. E portanto eles têm o direito de ser felizes nas terras deles, deveriam ser felizes nas terras deles. Nós, porventura, poderíamos contribuir para que eles fossem felizes nas terras deles. O que temos visto nas últimas décadas
com a Guerra Fria e depois com o fim da Guerra Fria, tem sido um confisco, uma usurpação, um sugar constante das riquezas desses países. E essas pessoas devem ser felizes nas terras deles. Nós temos a nossa, que nem sequer é muito rica em termos de recursos naturais, mas é rica em termos do povo que aqui vive. Nós também temos o direito de ser felizes na nossa terra. Os portugueses têm o direito ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, a constituir família, a viver com conforto. Os portugueses têm o direito também de viver em Portugal, porque os portugueses vão ganhar um bocadinho mais noutros países da Europa, ou bastante mais, pelos trabalhos indiferenciados que poderiam estar a fazer aqui. E, portanto, nós temos uma identidade, não podemos negar isso. Eu, às vezes, pergunto-me, quando vejo algumas afirmações, eu gostaria de perguntar a algumas pessoas se lhes é indiferente a existência dos portugueses, porque parece que, efetivamente, para algumas pessoas é indiferente a existência dos portugueses. Nós estamos a desaparecer, temos um problema demográfico gravíssimo. E penso que era isso que íamos falar agora. Sim, mas eu gostava só para concluir, porque no vosso programa defendem, que apresentaram agora parcialmente, defendem deportações e perda de nacionalidade. Queria só pedir que clarificasse em que circunstâncias é que defenderiam as deportações e a questão também da perda de nacionalidade. Bom, as exportações tinham que ser feitas de uma forma muito habilidosa. A primeira medida seria não permitir mais entrada de imigrantes extra-europeus no território nacional. Isso seria a primeira medida, e controlar as fronteiras, porque eles entram pelas fronteiras terrestres. Teria que haver uma suspensão dos acordos Schengen. Isso seria a primeira, estancar, fechar a torneira. Depois, em relação às deportações, é preciso ter consciência que existem inúmeras que o tecido empresarial tem vindo a ser forçado a admitir estrangeiros para o trabalho não qualificado. Essa imposição dos estrangeiros aos empresários tem sido feita quer através do Estado, que é o sócio principal das empresas portuguesas, através da Segurança Social, através dos impostos. O Estado não produz qualquer riqueza, mas confisca a riqueza produzida aos empreendedores privados. E depois o Estado tem forçado a contratação de trabalhadores estrangeiros através da pressão salarial. E também há depois a questão habitacional, que não permite aos portugueses constituírem família e terem uma habitação com os salários que são pagos para os trabalhos não qualificados. Portanto, teria que haver uma análise sobre que negócios ainda servem aos portugueses. Se formos a Lisboa, podemos constatar que existem inúmeras empresas, inúmeros negócios em Lisboa que já não servem aos portugueses. Os seus clientes, o seu mercado, já não são os portugueses. Para mim, essas pessoas que têm esses negócios, se forem estrangeiros, e os seus funcionários teriam que ser os primeiros a terem as suas autorizações de residência revogadas e começar, as deportações deveriam começar por aí. Não, na verdade, as deportações deveriam começar pelos ociosos que ostensivamente vagueiam pelas nossas ruas, quer no Porto, quer em Lisboa ou de Mira, e mesmo já se vê isto aqui, mais aqui para o norte. Esses seriam os primeiros. Mas depois teríamos que fazer uma análise da economia, da atividade económica, e teríamos que ver por onde começar, porque existem efetivamente empresas portuguesas, empresários portugueses que contribuem para uma economia que ainda se dirige aos portugueses e que esses teriam que ser acautelados. Portanto, teria que haver uma análise e depois, como é óbvio, as revogações, a perda da nacionalidade portuguesa, que é algo que existia antigamente em Portugal, talvez as pessoas não saibam, mas antigamente podia perder-se a nacionalidade portuguesa. Em países, por exemplo, no Brasil, ainda se pode perder a nacionalidade brasileira.
a legislação brasileira prevê a perda da nacionalidade brasileira, nomeadamente através da aquisição de uma nacionalidade estrangeira. E, portanto, tem também que haver perda da nacionalidade portuguesa, que tem sido concedida com base no critério do ius soli, sobretudo a partir de 2015, que foram as alterações mais drásticas a esse critério. Esse critério já se encontrava aflorado de alguma forma na lei da nacionalidade, mas a partir de 2015 trouxe muito mais grave. Muito bem. Há pouco falou na questão da natalidade e era precisamente uma das questões que tínhamos para si. Como sabemos, Portugal enfrenta um inverno demográfico, tal como também acontece no resto da Europa, e o ERCT tem também algumas propostas sobre este tema. Quer elaborar um bocado quais são as principais medidas que se sugerem para aumentar a natalidade dos portugueses? Existem neste momento 3 fatores que contribuem negativamente para a natalidade quase nula dos portugueses. A primeira são os problemas de infertilidade, que se agravaram a partir de 2020. A segunda, mas já existiam, mas agravaram-se bastante. A segunda são os fatores económico-financeiros, que se têm vindo a agravar. Hoje, para um casal português ter um filho já é difícil. Ter 2, ter 3 ter 3 filhos para um casal médio português é um luxo absoluto. É impossível. É impossível. Depois ficou na casa dos pais. Agora até vimos um senhor há pouco tempo a dizer que os filhos devem ficar em casa dos pais até muito mais tarde, que é para que os estrangeiros tenham mais acesso à habitação. E depois o terceiro fator é o fator sociocultural. As mulheres foram empurradas para o mercado de trabalho e eu acho que as mulheres têm que ter o direito de escolher, portanto têm o direito ao trabalho, no mercado normal de trabalho, mas também deveriam ter o direito de poder escolher dedicar-se à maternidade, se assim entendessem. É algo que esse poder de escolha, essa liberdade de escolha, hoje em dia não existe para as mulheres. E há algumas que nos podem dizer, mas eu tenho uma carreira, eu gosto muito da minha carreira, é uma carreira incrível e eu acho muito bem que as mulheres tenham carreiras incríveis e que consigam desenvolver e realizar-se profissionalmente. Mas temos que ser realistas, estamos a falar de uma minoria das mulheres de Portugal. A esmagadora maioria não tem qualquer carreira, ou tem funções administrativas em empresas privadas, ou tem funções administrativas no setor público, e muitas estão em trabalhos indiferenciados. Portanto, elas não têm qualquer liberdade de escolha, e se lhes perguntássemos, isto é um estudo que não é feito, mas até poderia ser feito por privados, se lhe perguntássemos às mulheres, a esmagadora maioria delas dir-nos-ia, responder-nos-ia que gostariam de poder escolher, se assim entendessem, dedicar-se à família, dedicar-se à maternidade, em lugar de, por exemplo, as mulheres que ainda têm coragem para ter filhos, os casais que ainda têm coragem para ter filhos contra todas as adversidades. Ao fim de 5 meses, um bebê com 6 meses, mas pode ser com 5, consoante o período gozado antes do parto. Com 5 meses, tem que ser entregue a uma estranha, a estranhos, numa creche. A estranhos que vão passar mais tempo com aquele bebê, que só precisa da mãe naquele momento, não precisa de mais ninguém. Aquele bebê não precisa de mais nada, só precisa da mãe. E é entregue a estranhos. E claro, depois isso dissolve as relações entre as pessoas, cria um novo paradigma social, que é aquele que nós vivemos agora. Oh, Rui, e já agora a propósito disso, mas que tipo de medidas é que poderiam compensar essa perda de rendimento no caso das mulheres que tivessem essa opção? Bom, todas as medidas defendidas pelo ERGT inserem-se num contexto de intervenção política alargado. Portanto, já falámos ali
da mudança do paradigma económico para uma economia mais industrializada, mais tecnológica, e, portanto, isso dar-nos-ia mais prosperidade económica. É óbvio que aquilo que estamos a falar pressupõe um período de transição, um período de transição complicado. Não há dúvida que pressupõe um período de transição complicado. Mas, em termos de medidas imediatas, parece-nos que o Estado social tem que ter uma palavra a dizer. O Estado tem que ter a sua dimensão social neste aspecto, pelo menos durante uma fase de transição. E, portanto, o Estado tem que tirar a quem está a dar, tem que deixar de pagar pelo ócio. Nós defendemos o fim de todos os subsídios ao ócio. Quem não está a trabalhar não deve ser premiado. A não ser com os casos tradicionais, subsídio de desemprego, as coisas que... Mas mesmo isso tem que ser reanalisado. E os casos das reformas, etc. Mas, de resto, o subsídio ao ócio tem que terminar em Portugal. As pessoas não trabalham, é um problema delas. Comecem a trabalhar, se vão começar a ter fome, é um problema delas, trabalhem. Agora, nós defendemos que esse dinheiro deve ser direcionado para recompensar quem contribui para a sociedade, para recompensar quem está empregado e para recompensar quem tem filhos. E posso dar um exemplo concreto de como é que isto se verificaria. Um casal em que um dos cônjuges se encontre a trabalhar, quer por conta própria, quer por conta de terceiros, remuneradamente, se um dos cônjuges estiver a trabalhar remuneradamente, se o outro escolher dedicar-se à família e aumentar a prole, essa família tem que ter direito a uma compensação financeira equivalente, no mínimo, ao salário que o outro cônjuge estaria a receber. E tem que ter direito a uma habitação condigna. Temos que deixar de dar habitação a quem não trabalha, deixar de dar habitação a quem não faz nada, e temos que dar àqueles que contribuem para a nossa sociedade e àqueles que contribuem para o aumento da população portuguesa. Nós estamos a desaparecer, é uma questão aritmética, daqui a 50 anos já não há portugueses. E isto é urgente atuar agora. E não é através de creches. Nós, quando ouvimos os agentes políticos a falar, sobretudo aqueles que fazem parte do Bloco Central, a falar sobre os incentivos à natalidade, invariavelmente falam do aumento das creches. É a única coisa que dizem. O aumento de creches e depois dizem que os pais podem, agora a partir de certa altura, podem ir buscar as crianças à creche até à meia-noite, os bebés. Isto é desumano, é cruel, é uma sociedade absolutamente desumanizada. As pessoas não percebem, porque as pessoas também agora são viciadas nas raspadinhas, temos uma sociedade doente e, portanto, mas temos efetivamente uma sociedade desumanizada, temos que voltar a humanizar a nossa sociedade e temos que compensar quem contribui. Muito bem. Queríamos abordar também a questão da ideologia de género e da agenda LGBT. O ERCT tem se insurgido bastante contra esta ideologia. Tem inclusivamente organizado várias iniciativas de protesto. Vocês defenderiam, por exemplo, medidas como estão a ser aplicadas agora na Hungria de ilegalização das marchas LGBT? Portanto, acham que é preciso haver uma maior repressão de todas as iniciativas que sirvam para promover as questões LGBT? Sim. Bom, antes de mais é preciso distinguir. A homossexualidade é algo que, em princípio, sempre existiu nas sociedades humanas. Também existe nas sociedades não humanas, nos animais, acho que também se verifica, embora não seja biólogo. Mas a homossexualidade é algo que existe e existe, na minha opinião, em termos residuais. É uma percentagem muito pequena da população, ou costumava ser uma percentagem
inexpressiva da população. A homossexualidade foi aumentando, transformou-se no homossexualismo, que é a corrente política que preconiza a normalização da homossexualidade na sociedade. Portanto, quando nós estamos a falar de movimentos de ideologias de género e LGBTQIA+, estamos a falar de movimentos políticos, não estamos a falar dos homossexuais. Os homossexuais são homossexuais, eu não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a sexualidade das pessoas. Isso é algo que se deve manter na esfera da vida privada, da vida íntima. Ninguém tem nada a ver com isso, as pessoas hoje gostam de dizer o que é que são, e nós não temos nada a ver com isso. Agora, existe um movimento político, que é um movimento LGBTQIA+, e que defende uma construção social que se designa de ideologias de género, defende o absurdo. Estamos a falar de uma corrente do pós-modernismo, que começou antes, mas é pós-moderno, ou seja, o absurdo não tem qualquer sustentáculo na realidade, não tem qualquer sustentáculo na biologia, na ciência, e, portanto, estamos a falar de uma corrente política que visa a destruição da sociedade. E, portanto, nós defendemos a proibição das ideologias de género nas escolas, pelo menos nas escolas. Defendemos a proibição também dos movimentos LGBTQIA+, sobretudo defendemos a proibição das marchas. Essas marchas não se fazem do nada, isso não vem do nada, não se consegue convencer. Imaginemos nós, vamos ali atrás dos montes, convencemos um autarca qualquer de uma pequena autarquia atrás dos montes que tem que se fazer uma marcha LGBTQIA+. Ele nem sabe o que é isso, ou pelo menos há uns anos, nem sabia como é que é. Como é que isso se conseguiu? Como é que conseguiram começar a convencer as pessoas do interior, pelo menos dos autarcas, que se tinham que fazer marchas LGBTQIA+, com pessoas absolutamente... é horrível. Com pessoas horríveis, seminuas. Ou seja, nunca uma minoria tão pequena esteve tão financiada. Eles são financiados, eles têm muito dinheiro, eles conseguem convencer com o dinheiro, não é apenas com o embrulho bonito, com as mensagens de amor e de diversidade, eles conseguem convencer as pessoas com dinheiro, porque ninguém vê amor e diversidade nos movimentos LGBTQIA+. É impossível. Sim, mas defendemos medidas semelhantes. Muito bem. No vosso programa, defendem também o abandono do programa da transição energética por Portugal. Portanto, nestas questões do clima e das alterações climáticas, do combate às alterações climáticas e todas as medidas que têm sido propaladas por agentes políticos, como é que o ERC se posiciona? Portanto, a agenda verde suponho que seja algo com o qual não concordam muito. Nós somos contra a poluição, mas de resto, no que diz respeito às alterações climáticas, independentemente de elas existirem ou não existirem, existem pelo menos, podemos constatar durante o ano 4 alterações climáticas e às vezes durante o dia podemos constatar várias alterações climáticas também. Aqui menos onde eu moro porque está quase sempre a chover, portanto a alteração climática é apenas quando o sol espreita e a chuva cessa um pouco. Mas as alterações climáticas, em princípio, sempre existiram e vão continuar a existir em ciclos determinados pela natureza. Agora, a ideia que eu considero absolutamente errada e por provar é que o homem possa ter alguma influência nesses ciclos climáticos da Terra. E não tendo o homem qualquer influência, e mesmo que o homem tenha alguma influência, a natureza assegura sempre que o equilíbrio é reposto.
Nós poupamos muito com a descarbonização, poupamos, quer dizer, é uma maneira de falar, já lá vou. Mas os agentes políticos, os órgãos políticos dizem que nós temos de fazer um esforço para caminharmos para a neutralidade carbónica, e depois há uma erupção vulcânica no meio do oceano ou num lugar qualquer que acaba logo com essa neutralidade carbónica em 1 ou 2 dias, em algumas horas. Isso acabou 1 ano ou mais de 1 ano de descarbonização. Portanto, a natureza tem os seus mecanismos, nós temos que confiar na natureza e, portanto, nós rejeitamos em absoluto o programa político. É um programa político da transição energética. Um programa político que visa estrangular a atividade económica dos povos e visa fazer com que os povos transfiram a riqueza para o topo, através do estrangulamento da atividade económica, a criação de cartéis ou monopólios detidos pelo poder político, e o povo tendencialmente transforma-se apenas num braço dessa, transforma-se, as pessoas transformam-se em operários desse sistema, deixam cada vez é-lhes mais difícil ter, por exemplo, um terreno onde possam cultivar, onde possam ter gado, uma indústria pequena onde possam, por exemplo, uma garagem, onde possam ter algumas coisas, uma pequena fábrica. Isso cada vez é mais difícil para as pessoas e antigamente era base de muitas atividades privadas. Portanto, nós defendemos o fim da transição energética enquanto o programa político está a ser implementado e defendemos o regresso aos hidrocarbonetos e defendemos o desenvolvimento da indústria da energia nuclear. E defendemos isso porque, em termos económicos, está provado que a competitividade de uma indústria depende da energia ser barata. Era isso que acontecia na Alemanha até 2022. A Alemanha perdeu o acesso à energia barata e imediatamente houve grandes empresas industriais da Alemanha, eu posso dar o exemplo da BASF, que começaram a fechar portas, pelo menos parcialmente fecharam, e isso precipitou a desindustrialização da Alemanha, que neste momento se encontra em curso. Portanto, a energia barata permite uma indústria competitiva permite a prosperidade de um país, e por isso é que nós defendemos a saída da transição energética e defendemos a liberdade das pessoas terem as suas atividades económicas sem o Estado ter que, peço desculpa pela expressão, ter que meter o bedelho em tudo o que nós fazemos. Eu já agora aproveitava essa questão, está relacionado, provavelmente não é o único motivo, mas de facto nós, como membros da comunidade da União Europeia, somos obrigados a investir em alguns programas 30%, noutros 37%, de todas as nossas receitas da União Europeia terão de ir para algo que esteja ligado de facto a essa transição energética. Portanto, só por esse motivo teríamos de sair forçosamente da União Europeia, e eu pergunto se isso seria viável a curto prazo se os nossos parceiros comerciais se mantiverem na União Europeia. Isso diz que o ERC está já na expectativa que a União Europeia se desagregue, ou faria essa proposta da saída mesmo que isso ainda não tivesse acontecido? Obrigado pela pergunta, a pergunta é importante. Nós temos um problema que é uma dívida pública. Estamos amarrados, estamos algemados ao Banco Central Europeu e ao Banco Central Alemão, e portanto é difícil cortar essas algemas. Nós não temos neste momento meios para cortar essas algemas sem um colapso imediato da nossa economia. É preciso ter consciência disso. Nós não devemos ser inconscientes naquilo que defendemos, temos que perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, existe uma dívida que eu considero fraudulenta, mas que existe em termos oficiais. E, portanto, não vale a pena estar a explicar às pessoas que é fraudulenta, portanto, não pagamos, porque isso seria uma irresponsabilidade.
Agora, eu considero, e eu já tive a oportunidade em 2 debates no âmbito das eleições europeias, um no Porto Canal, outro na RTP, tive a oportunidade de dizer isso. Eu entendo que a União Europeia não vai sobreviver aos processos que implementou e que se precipitaram a partir de 2020, mas já começaram antes. Mas não vai sobreviver, sobretudo agora, à guerra na Ucrânia. Vai começar a haver um enfraquecimento da União Europeia, vai ganhar, vai tornar-se cada vez mais evidente. A certa altura vai haver uma fragmentação, vai haver alguma saída. Isso estou seguro que vai acontecer. E nós temos que perceber que a própria União Europeia, na minha opinião, tem os dias contados. É impossível uma organização económica, um bloco económico, que depende unicamente neste momento. É preciso que as pessoas percebam, a União Europeia deixou há muito tempo de depender da indústria. O único país que tinha uma indústria capaz de competir com outras indústrias mundiais na Europa era a Alemanha. Mesmo a Alemanha está a deixar de ter essa vantagem. A União Europeia não consegue sobreviver sem a indústria alemã. E isso está mesmo a acabar, e isso vai levar a uma fragmentação da União Europeia, e nós teremos mesmo que ser forçados a ver outras vias. E é preciso perceber, eu no outro dia vi não tenho visto debates, mas acho que nem foi na televisão, vi qualquer coisa numa rede social, um líder de um partido de direita a falar, a dizer que a Europa tem que tomar medidas contra os Estados Unidos em termos das tarifas, porque a Europa é um grande bloco económico. Não, a Europa não é um grande bloco económico. A Europa, para construir um aeroporto hoje em dia, demora 30 anos. Em Portugal, muito mais de 30 anos, 50 anos. A China constrói o maior aeroporto do mundo em 5 anos. A Europa já não é um bloco. A Europa é um bloco em fragmentação. E, portanto, nós temos que nos emancipar da Europa. Isto não significa, como foi a conclusão desse líder, que nós estejamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. Mesmo durante os períodos em que a história nos diz, ou a história oficial nos diz, em que nós estávamos mais isolados, nós nunca estivemos sozinhos. Nós sempre tivemos parceiros económicos, bilaterais e até multilaterais. E nós nunca estivemos sozinhos. E, portanto, isso nunca vai acontecer. Muito bem. Para a criação de riqueza, que sabemos que é um problema grave em Portugal, as condições económicas têm-se vindo a deteriorar, temos um contexto de inflação desde há uns anos, os salários são baixos, portanto, causa também muita emigração, portanto, portugueses que saem em busca de melhores condições de vida. Assim, resumidamente, como é que o ERT vê que se pode fomentar a economia portuguesa e criar riqueza, efetivamente? Temos que voltar a desenvolver as nossas indústrias tradicionais. Nós tínhamos uma grande indústria naval, por exemplo, que foi desmantelada. Temos que voltar a desenvolver a nossa agricultura tradicional. Temos que desenvolver a nossa indústria pesqueira, a nossa frota marítima pesqueira. Temos que desenvolver aquelas áreas da atividade económica que tradicionalmente nos traziam riqueza. Mas não apenas essas, porque antigamente tínhamos atividades mais ligadas um exemplo, a produção de vinho, mas sempre podemos desenvolver outras. Nós tínhamos também os têxteis, os sapatos, as coisas que foram desaparecendo, o calçado, coisas que foram desaparecendo e que agora são praticamente inexpressivas. Nós agora vivemos do turismo, que também tem os dias contados com este influxo de imigrantes. As pessoas tendencialmente vão deixar de escolher Portugal como um destino turístico, mas podemos também desenvolver outras atividades de economia sempre ligadas à indústria. A indústria deve ser a nossa principal, o nosso principal ponto da área da atividade económica em que nos devemos concentrar.
mas uma indústria possivelmente mais tecnológica, uma indústria mais transformadora. Há tanta coisa que nós podemos fazer. Agora, isto não é de um dia para o outro, é óbvio. Isto é o período de transição, os períodos de transição são sempre complicados. Mas nós vamos, e é isso que as pessoas percebem, às vezes podiam contra-argumentar ao que eu estou a dizer, mas isso vai gerar um período em que as coisas em Portugal vão ser extremamente difíceis. É preciso que as pessoas percebam que as coisas em Portugal vão ser sempre, de qualquer forma, extremamente difíceis. Ou nós conseguimos perceber aquilo que queremos e conseguimos trabalhar já para aquilo que queremos, ou após essa fase difícil, que nós inevitavelmente vamos passar, vai haver outra fase ainda mais difícil e outra fase ainda mais difícil. Ou nós trabalhamos para encurtar ao máximo essa fase difícil, ou então nós vamos ter um país a desaparecer e Portugal vai mesmo desaparecer se nós não fizermos nada agora. Fizermos nada agora. Estamos aqui a atingir a fase final da entrevista. Se calhar fazemos mais duas perguntas, Maria, se concordares. Então eu faria só uma relativamente a um ponto específico do vosso programa. Vocês têm como uma das bandeiras a ampliação das possibilidades do uso de arma de fogo para os elementos de força de segurança e também a presunção de legítima defesa para esses elementos que façam uso da arma de fogo em situações de conflito. Ora, como nós sabemos, em todas as profissões existem maus profissionais. Não acha perigoso que alguns desses maus profissionais possam usar essas medidas para abusarem dos seus poderes? Isso é novamente uma leitura, novamente em termos gerais, é ser-se advogado do diabo, no fundo, mas é uma leitura da medida que assenta na realidade atual. Nós atualmente temos um corpo policial extremamente desvalorizado. Temos um corpo policial desvalorizado por um lado e valorizado por outro. Não sei se as pessoas percebem, mas quer a GNR, quer a PSP constituem duas forças diferentes em cada uma das corporações. Estamos a falar, por um lado, dos oficiais, que recebem dos agentes políticos, e eles próprios muitas vezes são agentes políticos, são compensados, são motivados através de estímulos de compensação, e os agentes ou soldados que são estimulados ou são motivados através de estímulos de castigo. E uns servem para controlar os outros. Atualmente é assim que funcionam as nossas duas principais forças de segurança pública. Os agentes têm que ser mais valorizados, têm que ter mais treino, têm que receber mais, têm que ter uma profissão mais qualificada, têm que estudar mais. Os agentes da PSP têm que ter um bom conhecimento ao nível de um finalista do curso de Direito, do Código de Processo Penal. Não precisam ter um conhecimento jurídico alargado, mas o Código de Processo Penal e o Código Penal tem que ser dominado por qualquer agente da Polícia de Segurança Pública ou por qualquer militar da GNR, e, portanto, é uma profissão que tem que ser valorizada, e sendo valorizada, também vamos ter profissionais mais capacitados para lhes podermos confiar o uso da arma de fogo e para podermos confiar na sua avaliação sobre o uso da arma de fogo. Muito bem. Então, para terminar, perguntava-lhe quais é que são as expectativas e os objetivos do ERCT para estas eleições. Se esperam eleger deputados, sendo que, como sabemos, também há outros partidos à direita, conectados com a direita, nomeadamente o Chega, que beneficia da ideia do voto útil, mas também a Nova Direita, até o ADN. O que é que esperam destas próximas eleições? Bom, o que nós ambicionamos e aquilo onde nós vamos chegar é a formar governo. Nós queremos formar governo em Portugal. É isso que nós vamos conseguir. Estas eleições vieram um bocadinho antes de tempo.
nós estávamos a preparar as autárquicas, calmamente, e o governo caiu. Mas é o que temos, estamos a trabalhar, o que nós queremos é o poder, queremos formar governo, como disse. Nós somos o partido genuinamente patriota, o partido genuinamente nacionalista, e, portanto, aquilo que nós queremos é salvar a nação. E, para isso, os portugueses têm que votar em nós. Têm que votar em nós com a consciência, com a clarividência de que nós somos os únicos depositários do voto útil. O voto útil não serve, não existe em qualquer outro partido. O ERT é o único depositário do voto útil. E, portanto, nós esperamos um crescimento, e será um crescimento intermédio até nós alcançarmos os nossos objetivos. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Nuno. Obrigado, Maria Afonso. Muito obrigado. Obrigada também aos nossos ouvintes. Podem seguir-nos nas redes sociais e no nosso site theblindspot.pt e acompanhar este ciclo de entrevistas no nosso canal de YouTube. Obrigada mais uma vez a todos.